tá? Semana passada, a gente, né, vou fazer aqui igual novela das 8, né, mostrar o capítulo do episódios do capítulo anterior, né? Semana passada a gente até tangenciou esse assunto aqui da teoria clássica, né? A gente discutiu lá o Taylor, né, e o Ford, né? Chegamos a olhar um pouquinho esse material que está aqui no capítulo 4 do Chiavenato, né? Tentando alocar, né, o que é da administração científica e o que é a teoria clássica, porque elas acabam sendo, né, trabalhadas ou apresentadas em conjunto. Tá? Na verdade, as duas coisas, né, a teoria clássica e a administração científica, formam o que a gente chama da abordagem clássica. Tá? Essa abordagem está relacionada essencialmente à segunda revolução industrial, né, ao crescimento das escalas de produção, ao crescimento das organizações, né? Mas elas têm uma diferença fundamental, quer dizer, a administração científica e principalmente o Taylor, né, focava a produtividade do operário, né, que foi toda a discussão que a gente viu do tempos e movimentos, etc. A teoria clássica, né, principalmente o Fayol, né, o principal representante, foca mais a eficiência através da estrutura organizacional. Né? A gente já vai ver essas diferenças, elas vão ficar mais claras para vocês. Tá? O Fayol, né, é um engenheiro francês, né, de origem francesa. Ele é o primeiro autor, assim, talvez não seja o primeiro a dar atenção aos elementos da administração, mas é o primeiro a apresentar uma solução bem organizada, né, sobre o que é, né, a gestão empresarial e o que é a ciência da administração. Tá? E aí a teoria clássica descreve essa ideia, né, de organização. Tá? O pensamento dele recebe muita influência da igreja, né, e dos exércitos, das organizações militares. Tá? Ele na verdade, é interessante porque essas duas organizações são, né, seculares, né, e certamente se você quer estudar o assunto, você tem que entender como elas estão estruturadas. Tá? Obviamente, algumas coisas que você encontra ali, né, algumas características, elas são aplicáveis às empresas, outras características não. Tá? Falando aí um pouquinho mais do Fayol, né, na verdade ele nasceu em Constantinopla, que hoje é Istambul, né, na Turquia, e viveu a vida em Paris. Né, ele viveu esse período da Revolução Industrial, da Primeira Guerra. Né, ele tem uma formação em engenharia de Minas, né, depois foi trabalhar e chegou a cargo de chefia numa empresa, né, metalúrgica, tá, e já numa fase mais madura da vida dele, né, você viu, ele já tinha 75 anos, ele publicou o livro, né, de administração industrial em geral. Ele tem alguns outros escritos, mas esse é o que, digamos assim, é o que compila todas as ideias. Tá? É um livro que continua atual, tem edição razoavelmente atual, aí, estou vendo a capa desse aí da Atlas, né? E que os autores vão buscar informação lá, né, os praticantes, etc. Tá? Você me perguntar, professor, você acha legal eu olhar ou ler o livro do Fayol? Nesse momento, talvez eu ache desnecessário. Eu acho que o que outros autores, né, como o Drucker, como o Mintzberg, que são mais atuais, quer dizer, eles fizeram isso para a gente. Né? Eu mesmo nunca abri o livro dele para ler, né, mas até porque eu venho, né, de uma outra formação, de uma outra área, mas o conhecimento que ele gera aí me foi passado por meio de outros autores. Tá? Mas como a gente aqui faz também, né, uma caminhada um pouco mais cronológica e coloca a importância desses autores, né, eu botei o livro aí para vocês. O que tem de relevante na obra do Fayol? Né? Primeira ideia, dividir a empresa em funções básicas.
Primeira ideia que a gente vai olhar. A segunda, ele também apresenta um conceito do que é administração, tá? Que é, né, basicamente conceitos aí que a gente já olhou. Terceira coisa, a questão de como organizar as funções administrativas, né, de forma adequada. E aí surge esse termo, né, da proporcionalidade. A quarta, né, o quarto tema importante é você diferenciar, né, o que é a administração e o que é a organização, né? Para a gente parece, né, razoavelmente óbvio que quando você está falando de administração, você está falando de algum tipo de prática, quando você está falando de organização, você está falando de algum tipo de entidade, né, de uma empresa, da universidade, etc. Mas quando quando essa ciência estava nascendo, e principalmente com a contribuição da administração científica, que olhava muito a questão produtiva do operário, né, essas distinções talvez não tivessem tão claras. Tá? E ele lança um conjunto de princípios gerais, né, da ciência da administração, muito numa linha também prescritiva, normativa, como, né, o Taylor, o Ford, né, e esse conjunto de autores. Tá? Na teoria clássica, assim, a ideia de divisão de trabalho, ela não está tão relacionada àquela função operacional, né, da montagem, tá? Mas sim com as funções que são realizadas pelo restante da organização e como que você, né, organiza ou estrutura, né, em setores, em departamentos, né? Então, ou seja, como é que você divide as atividades, né, dentro dos órgãos daquela empresa. Tá? A ideia dele é sempre, né, departamento, quer dizer, departamento é a célula máter, a célula principal de estruturação de uma empresa, né? E cada departamento ele representa uma função organizacional. Tá? E para o Fayol, né, a organização ela tem 6 funções básicas, né, que é o primeiro item que eu comentei com vocês, que a gente vai ver já já. Tá? Além do Fayol, tem outros autores relevantes, tá, dessa escola. Quer dizer, o Alfred Sloan, eu já comentei, né, com vocês, é o executivo que estrutura a General Motors. O Sloan tem um livro de 1923 que cria, né, propõe a discussão de estudos organizacionais. Essa ideia de estudos organizacionais é uma temática discutida na administração até hoje, tá? E ele traz algumas ideias, né, que eram novas para aquela época, né, como a questão de você profissionalizar a administração, né, você ter especialistas, né, em cada uma das funções, né? Então, por exemplo, que o marketing seja uma especialidade, que a administração financeira, né, seja outra. A ideia é que você tenha uma coordenação central, né, e uma descentralização das operações por meio da delegação. Né, ou seja, que você crie, né, o retrato do que era a GM, quer dizer, uma empresa conglomerada, uma holding, que controlava várias outras empresas, né, e tratava cada uma delas como, né, como uma unidade de negócios, né, que tem seu centro de lucro, etc. Tá? E o Sloan está muito relacionado, né, à questão quer dizer, dele ser dissonante em relação ao Ford, né, em que ele também vê a questão da produção em massa, mas, né, e aí é o que diferencia ambos, com variação do produto. Né? Você pode modificar o produto, você pode ter, né, um escopo de produtos variados, um portfólio de produtos. Vamos avançar. Né? As 6 funções básicas aí da empresa, né? Que é o Fayol que propõe aí em alguns escritos e depois no livro dele. Né? Uma função técnica, que é basicamente produção, né? Produção, manufatura, que é essencialmente aonde a administração científica atua. Né?
Uma função comercial, onde você faz compra de insumos, a venda do produto, né, troca, coisas desse tipo, né, vocês lidam com as organizações, vocês veem isso, né. Uma função financeira, tá, que é a questão de você buscar recursos, né, e utilizar esses recursos, né, aplicar esses recursos de forma adequada dentro da organização, tá. Uma função, né, chamada de segurança, que está relacionada a você proteger a propriedade, proteger as pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Quer dizer, envolve o que a gente conhece hoje como segurança patrimonial, mas vai além disso, tá? Tem aspectos intangíveis envolvidos. A questão também da contabilidade, tá? E aí você vê que é interessante porque, né, o financeiro e o contábil estão separados, tá? A questão, né, contábil, que envolve aí registro de estoque, balanço, custos, né, aquela que a gente imagina, né, que um departamento contábil faça, e a função administração em si, né, que envolve atividades aí de planejamento, organização, que ele chama de comando, coordenação e controle, né, das atividades, tá? Então, ou seja, ele olha uma organização e fala assim, né, uma empresa e fala assim, olha, toda empresa ela tem que ter pelo menos essas 6 funções, eu tenho que conseguir classificar os setores, as atividades dentro dessas funções, tá? E aí surge a ideia do organograma, né? Quer dizer, o Fayol coloca a função administrativa como a mais importante, porque ela precisa, né, fazer previsão, planejamento, é ela que organiza os recursos, né, que coordena as atividades, e coloca as outras funções, né, uma do lado das outras. Tá? Tem uma perguntinha aqui no chat. Ramon, o que é o EHS? É a parte de segurança do trabalho? Professor, tipo, eu perguntei se naquelas 6 divisões lá, 6 funções da empresa, estava escrito lá segurança. Aí você falou que é questão de proteção de patrimônio, esse tipo de coisa. Isso seria o EHS nos dias de hoje? Sim, sim, mas vai além disso, entendeu? Quer dizer, isso do ponto de vista físico, operacional. Tá? Agora, tem outros aspectos também, né? Por exemplo, você fazer um plano de previdência, onde o empregado deposita uma parcela e a empresa deposita outra, né? É proteção, né? É uma proteção financeira, né? Caso aconteça alguma coisa. Então tem um sentido um pouquinho mais amplo, tá? Mas a função é nessa linha aí mesmo, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Essa, né, é a visão inicial, seria um organograma básico, tá? Não sei se vocês já ouviram essa terminologia do organograma, né? O organograma é o desenho da estrutura organizacional, né, de uma empresa, tá? Eu já comentei até, vocês vão ter uma disciplina, né, de organizações e métodos, que vocês vão olhar um pouquinho mais essas coisas, a gente vai olhar um pouco aqui os tipos de desenhos organizacionais, né, a estrutura departamentalizada, em linha, em staff, mais horizontal, mais vertical, etc. Mas vocês vão ver mais a fundo, né, na disciplina que vocês vão ter. Olhando um pouquinho as 6 funções. Né, aliás, não, desculpa, estou fazendo confusão. Olhando um pouquinho mais a função administrativa, tá? Você vê que o Fayol diz claramente, né, tem lá o PO, né, CCC, vamos olhar isso aí, tá? Quer dizer, ele sugere, né, que a função administrativa é a mais importante, tá? Então a ideia de planejar ou prever é a ideia de você examinar o futuro, né, e traçar um plano de ação a médio e longo prazo, tá? Isso mais à frente
Quando a gente olhar lá a parte de estratégia empresarial, planejamento estratégico, a gente vai entrar a fundo nisso, né? Quer dizer, basicamente o processo de definição da estratégia da organização, tá? A segunda função, a ideia de organização. Quer dizer, na verdade, é você montar toda a estrutura humana e material, né? Você captar, disponibilizar, organizar e disponibilizar tudo isso para que a atividade daquela organização ocorra, né? Então, se é uma empresa, né, uma fabricação, ela tem que comprar os insumos, ela tem que ter um lugar de estoque, ela tem, né, tanto o layout físico quanto o layout lógico, né? Como é que onde é que é o estoque, onde é que é a linha de produção, onde é que é o vestiário, né? Como é que você movimenta esses materiais dentro da empresa, né? Quer dizer, eu diria que em algum aspecto, talvez até a função de recursos humanos também, né? Quer dizer, definição de perfis para contratação, quer dizer, passa por essa atividade de organização, tá? A terceira, né? Aí já uma visão um pouco mais hierárquica, né? Que é a questão do comando, né? Quer dizer, tem alguns temas que é autoridade, poder, responsabilidade, que a gente também vai olhar ao longo do curso, né? Que passam por essas questões de comando, ou, se quiser dar um nome mais moderno, talvez de liderança, né? Ou seja, manter o pessoal em atividade, executando as suas funções. A questão de coordenação, né? Olha aí que às vezes a gente usa comando como uma palavra mais forte, né? Coordenação como uma palavra mais suave, mas o Fayol diz que as duas têm que estar presentes, né? A ideia aqui é de unificar, harmonizar, né, as atividades e o esforço, né? Então, assim, quer dizer, tem que existir um comando, claro, né? Mas também precisa existir uma atividade que harmonize esse processo, tá? E, por fim, a atividade de controle, né, que na verdade, eu acho hoje também a palavra controle um pouco pesada, né? Eu prefiro a palavra assim, monitoramento, acompanhamento, né? Controle é uma coisa mais rígida, mas é o que está na literatura, que é a ideia de você, né, cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos. Você precisa acompanhar o que está sendo feito, né, dentro da organização. Você faz isso hoje por meio, né, de sistemas gerenciais, pelos indicadores, etc., para você saber se o que você planejou está sendo, de fato, né, implementado ou não. E essa informação ela servir para um próximo ciclo, né, de planejamento, um ciclo de ajuste, né, no planejamento e coisas desse tipo, tá? Então, assim, essas 5 funções administrativas a gente encontra, né, em basicamente todas as organizações também, tá? Não tem como muito você, né, delegar, terceirizar, botar isso para fora. Você pode até encontrar algum tipo de não é bem de organização, você pode encontrar algum tipo de rede de produção, né, onde você tenha um consórcio de empresas, onde você tem uma divisão dessas tarefas entre elas, mas, a princípio, né, toda a produção de bem e serviço pressupõe uma função administrativa e que tem pelo menos essas 5 atividades aí, tá? Vamos avançar um pouquinho em algumas dessas ideias, né? Primeiro, obviamente, as funções administrativas elas não estão permeadas por toda a organização, né? Você tem doses dela, né? No nível mais operacional, né, na parte, vamos dizer assim, mais baixa da pirâmide, né, ou na base aqui desse quadrado que está aqui, né, você não realiza funções administrativas, você realiza funções operacionais. Quer dizer, você tem uma clara separação entre, né, a operação e o acompanhamento da produção, da produção, né, o acompanhamento da operação, que a literatura chama de supervisão. Conforme você começa a subir nos níveis hierárquicos, é que as
que as funções administrativas aparecem. Então, se você pensar assim, eu tenho um supervisor de linha de produção. Tá, ele planeja? Ele planeja, pode ser que ele planeje o processo de produção. Ele organiza? Não sei, né, se é da alçada dele ou de outro supervisor, né? Em algum aspecto ele comanda, que ele mantém ali os operários trabalhando, né? Ele coordena, sim, né? Porque se ele precisa substituir uma pessoa fica doente, você tem conflitos entre pessoas, é a função dele, né, harmonizar isso. E ele controla, porque ele acompanha a produção. Se você continua subindo, né, aí você tem um departamento, né, que ali tem um gerente, você tem um coordenador de área, né, você tem um gerente financeiro, aí você tem um diretor, ou seja, conforme você vai subindo nos níveis hierárquicos, né, mais essas funções administrativas se tornam presentes e principalmente dominantes na carga de trabalho, né, daquele funcionário. Tá? Então, isso aí acaba gerando, dentro das organizações, alguns tipos de assimetrias, né, entre as pessoas. Né? Quer dizer, quem está nos níveis mais elevados acaba, às vezes, tendo um pouco mais de flexibilidade no trabalho que realiza e, muitas vezes, mais informação sobre o resultado das atividades, sobre os resultados, né, da empresa, etc. E quem está nos níveis mais operacionais muitas vezes acaba um pouco mais engessado, né, ou sem informação, ou sem entender direito por que está fazendo, né, aquilo que está fazendo. Tá? Essa visão, inclusive, né, do trânsito de informação dentro dos níveis hierárquicos é algo que, né, essa abordagem clássica entende que é assim, que tem que ser assim. Né? Obviamente que numa empresa do século XXI, né, numa empresa atual, né, a gente já não trabalha tanto desse modo, com tantos níveis hierárquicos, né, a gente tenta fazer a informação fluir melhor, hoje com a tecnologia facilita muito, né, mas isso aqui, né, a gente tem que estar sempre com um olhar de, né, olha, isso aqui era a realidade há 100 anos atrás, né, e por isso que esses autores, né, escreveram e identificaram desse jeito. Tá? Tem vários autores, né, clássicos, o Fayol é o mais representativo, mas o Gurlitt tem uma leva de autores, né, eles também se debruçam sobre essa ideia das funções da administração. Tá? Então, por exemplo, aí o segundo aqui, ele divide, em vez de em 5 atividades, em 7. Né? O terceiro, né, ele também divide em 7, mas elas são um pouco diferentes. Se você olhar cada uma dessas divisões ou, né, organizações da função administrativa, você vai ver que elas não têm tanta diferença em si. Tá? Você vê que tudo que o Fayol fala em prever, né, no Urich está em investigar, prever e planejar. Ou seja, ele, né, abre mais, destrincha mais determinada função. Tá? Tem mais, inclusive, a gente vai, quando chegar lá nos neoclássicos, a gente vai ver outras divisões, né, ou organizações desse tipo aqui. Tá? Isso aqui, principalmente dos autores mais conhecidos, é tipicamente assim, uma questão de prova para concurso, né? Ou, por exemplo, você relacionar as funções com uma definição, ou você, de acordo com o Fayol, quais são as funções administrativas, coisas desse tipo. Tá? Então, é um ponto sempre que eu chamo a atenção de vocês para não deixar isso passar, não. Tá? Avançando um pouquinho, né, esse tema, inclusive, do jeito que a matéria estava organizada antes, eu tratava junto dos clássicos e os neoclássicos, mas agora eu resolvi optar. Então, eu resolvi, separar
para fazer uma coisa um pouco mais cronológica aí para a gente. Tá? E aí depois a gente volta nisso lá nos neoclássicos, eu dou mais instruções para vocês sobre qual autor é mais relevante e qual que é menos relevante. Continuando nas ideias do Fayol, tá? Ele classifica, né, as organizações, mas ele também tenta entender, né, muito baseado naquela coisa de olhar o mundo real e eu teorizar, eu construir teoria a partir do mundo real. Então ele tenta entender como é que as organizações se comportam, estão estruturadas, e ele propõe aí 2 tipos, né, de organizações. O primeiro é essa ideia de organização enquanto unidade, enquanto entidade social, tá? Ou seja, ele entende que a organização é um empreendimento humano, né, que é moldado, né, estruturado para atingir objetivos. Tá? E aí ele divide também esse tipo de essa ideia de entidade social, tá, em 2 tipos. Quer dizer, o que ele chama da organização informal, né, que eu chamo a turma do futebol, do churrasco, né, e a organização formal, que tem uma divisão do trabalho racional. Tá? Então são esses 2 exemplos que estão aqui. A organização informal, ela funciona muito mais em rede, né? Quer dizer, pô, você tem um time do futebol aí, né? Ou o pessoal do grupo de amigos costuma viajar junto, né? Não tem um líder. Às vezes tem um ou outro, uma pessoa que tem né, uma presença mais forte, etc., mas em geral não tem um líder, ou o papel de liderança oscila, muda de acordo com o tempo, né, etc. Diferente de uma organização formal, né, onde essa estrutura é mais engessada, essas relações são mais, né, são definidas, né, e você não tem tanta flexibilidade para atuar fora da estrutura. Tá? Então essa é a primeira ideia da entidade, da organização como entidade social. A segunda ideia, né, é a da organização como uma função administrativa e parte do processo administrativo. Tá? E aí ele vai além dessa ideia, né, da organização formal, que ele coloca lá no primeiro tipo, né, e fala, não, é realmente o ato de você estruturar, organizar, integrar recursos, né, desenhar órgãos, é muito mais complexo. E estabelecer relações entre esses, né, dentro dessa estrutura. Tá? Quer dizer, então, quando você desenha um departamento, né, um órgão, você coloca pessoas lá dentro, né, e você desenha relacionamento entre esses órgãos. Né? Então eu sou, né, um exemplo, eu sou o setor de compras. Né? Eu escolhi lá um fornecedor para um determinado insumo. Quer dizer, o fornecedor tinha me enviado uma proposta, eu escolhi ele me enviou uma nota fiscal, né? Eu mando a nota fiscal para o setor financeiro. Quer dizer, para o setor financeiro fazer o pagamento. Né? Depois, aquela nota fiscal, né, o produto é entregue, a nota fiscal volta lá para o setor de compras. Quando o produto chega, quer dizer, isso aí é encaminhado lá para o setor, né, sai do setor de compras para o almoxarifado. Né? Quer dizer, então, assim, tem uma relação entre órgãos aí que é desenhada e que é definida. Né? E que não deve ser, digamos assim, burlada ou ultrapassada. Né? Quer dizer, não dá para o setor direto, o setor de almoxarifado, fazer a compra direto e ele mesmo pagar. Porque nós estamos aqui mais próximo da produção, vai ser mais rápido. Porque o desenho organizacional não permite que isso seja feito. Né? Porque, por exemplo, o setor do almoxarifado não tem acesso à conta bancária, né, para fazer um pagamento e coisas desse tipo. Tá? Então é só essa classificação, né, esses 2 tipos de organização não é tão importante, mas é só para a gente olhar que tem, né, talvez, níveis diferentes de complexidade, né, na forma de você estruturar
uma organização, uma empresa, outra coisa, né? Quer dizer, uma coisa é você fazer, né? Vamos organizar um churrasco, vamos organizar um evento, né? Que é uma coisa mais informal, né? Uma outra coisa é uma empresa, né? Uma empresa de pequeno porte, um comércio, né? Aqui no centro de Volta Redonda, que tem, né, um dono e meia dúzia de empregados, né? Às vezes nem isso. Né? E a outra coisa é uma organização de grande porte, né? Como, né, uma CSN aqui, né, e outras, uma montadora de veículo, que tem toda uma complexidade envolvida. Avançando mais um pouquinho, esse sim é um tema bastante importante aí para a gente. Tá? Deixa eu até ver o que tem depois. Não, tá. O Fayol também, ele propõe o que ele chama, né, de leis ou princípios da administração, e lista uma leva. Alguns deles não são distintos do que a gente já viu lá na administração científica. Então, a ideia de divisão do trabalho, né, só que aí não é do trabalho só operacional da linha de produção, na verdade, né, da organização como um todo. Tá? A ideia, né, de autoridade e responsabilidade, e principalmente essa ideia de você organizar, né, desenhar um organograma em que você tenha os departamentos ali um do lado do outro, a gente chama isso de estrutura em linha. A questão da disciplina, né, isso tem a ver também com aquela conversa do trabalhador mais apto, né, lá seleção do trabalhador, né, lá do Taylor. A questão da unidade de comando, né, é muito claro, né, essas relações de comando, né, e o de direção, que é o seguinte, né, quem comanda quem está dirigindo quem, né, não tem essa coisa de, eu trabalho aqui num setor, parte do meu tempo eu reporto a um gerente, parte do meu tempo eu reporto a outro. Isso não tem esse tipo de coisa. Tá? Quer dizer, você trabalha num setor, você tem ali o teu chefe e acabou. Né, e o chefe tem um chefe em cima dele e acabou. Tá? A ideia de você subordinar os interesses individuais aos interesses, né, gerais, ou seja, quer dizer, o interesse da organização e do grupo vem primeiro aos seus interesses, né, pessoais. Basicamente, essa ideia aí é uma ideia que está relacionada com todo tipo de atividade, né, profissional. A partir do momento que você entra numa organização, além dos seus interesses pessoais, você tem que, né, se familiarizar e digamos assim, se acoplar, se adequar aos interesses da organização. Tá? E muitas vezes, quando a gente identifica, por exemplo, né, o trabalhador não está satisfeito naquela empresa, né, ou tem vocês têm aí algum amigo, pai, parente, que às vezes reclama da empresa onde está trabalhando, né? Muitas vezes o problema está aí, né? Quer dizer, os objetivos pessoais daquela pessoa não estão batendo com o da empresa. Né? Então, por exemplo, isso aconteceu comigo quando eu trabalhava, né, na Firjan, no Senai. A empresa é ótima, não tenho absolutamente nada a reclamar deles, mas num determinado momento, né, não batia, e eu comecei a ficar infeliz lá, né, e eu trabalhei 2 anos e meio lá e eu pedi demissão, pedi para sair, né, comecei a buscar outras coisas, apareceram e eu saí. Por quê? Quer dizer, o tempo da instituição, o tempo da organização e, né, os benefícios que ela oferecia, né, o formato do trabalho, quer dizer, começaram a ir muito de encontro, né, ao que eu queria fazer. Tá? E isso acaba gerando aí insatisfação, e a gente tem que ter, às vezes, um pouco de, né, vamos dizer assim, de autoestima, né, no sentido de dizer, não, peraí, não dá para ficar nessa empresa, né, eu preciso sair daqui. O 7º, né, a questão de remuneração, tá? Quer dizer, discussões também similares ao do Taylor, né, quer dizer, se você paga um valor fixo, se esse valor é um valor, né, do Taylor e do Ford, né, se esse valor é um valor
adequado, acima do mercado, ou se você paga variável, como é que você leva ao aumento de produtividade, né? O 8º item é a questão da centralização, né? Óbvio, quando você está falando aqui, quer dizer, autoridade de linha, unidade de comando, unidade de direção, você está sinalizando, né, que quem está embaixo nessa estrutura não tem autonomia para tomar decisão, as decisões vêm de cima. Tá? E a mesma ideia aí que segue da cadeia escalar, que é o quê? Você tem, né, uma escala, uma hierarquia muito clara. Então, assim, o operário, ele não vai sair da posição dele e vai lá falar com o diretor. Né? Quer dizer, o diretor não vai nem receber ele. Pode acontecer, né, sei lá, do diretor estar na linha de produção e conversar com ele, etc. Né? Quer dizer, se é algum assunto da organização, tem que seguir a cadeia. Ele tem que falar com o supervisor tem que falar com o gerente para isso chegar no diretor. Né? E esse é a quebra da hierarquia é um problema muito sério nesse tipo né, de organização e nesse tipo de visão que a abordagem científica traz para a gente. E aí, obviamente, a ordem está envolvida, disciplina e ordem aí andam juntas. Questão da equidade, né, que é você tratar, né, as pessoas com determinado, né, grau de igualdade, distribuir as cargas de trabalho, as responsabilidades, etc., dependendo, obviamente, do nível hierárquico em que elas estão. A questão da estabilidade do pessoal, né, quer dizer, se é uma empresa, né, que remunera melhor, que investiu em algum aspecto no treinamento, se aquele funcionário rende bem, quer dizer, tem uma relação ali tácita, né, de você ter estabilidade, né, de você não ter tanto rodízio de pessoal, né, e que isso é bom, principalmente se você pensar que as organizações elas vão aprendendo e acumulando, a partir das suas experiências, competências. Tá? Tem uma perguntinha aqui, se bons salários trazem comodismo? Não, depende do momento, da situação, depende de uma série de coisas. Tá? Acho que tem, por exemplo, questões de acomodação, tem muito a ver com o momento de vida da pessoa, tem muito a ver também com, eu diria que, por exemplo, né, vou te dar um exemplo, ele é ruim, tem um monte de servidor público acomodado que ganha mal. Né, reclama do trabalho, reclama do salário, né, e não trabalho mais porque eu não ganho mais. Pô, cara, se o problema é esse, né, pede exoneração e vai arrumar outro emprego. Vai procurar um lugar onde você, né, ganhe mais e trabalhe e não apurrinhe. Né? Então, assim, acho que não, acho que principalmente na empresa que tem, em geral, tem uma cultura um pouco mais, né, meritocrática, mesmo acho que não tenham tanto essa cultura do mérito, você vai para o cargo de gerência porque você, né, tem um bom desempenho, porque você é o melhor desse grupo, você vai, né, eu vou te dar um salário mais alto por causa disso. Eu acho que isso não gera comodismo, não. Tá? Acho que tem outras situações, às vezes, você, por exemplo, sei lá, por exemplo, o caso, assim, de vocês, acho que eu já dei esse exemplo, você é mais novo, você se formou, você está querendo ter experiência, e aí você topa uma série de situações, né? Então você não está acomodado, você está buscando, até porque às vezes você não sabe direito quem você é, né? Profissionalmente, e às vezes até como pessoa. Depois de um certo momento, né, que você descobre essas coisas melhor e que se estabiliza, você se acomoda um pouco. Mas essa acomodação ela é positiva, ela não é ruim, porque você traz uma bagagem de experiência grande. Né? Você não pode chegar num determinado ponto e dizer, não, eu já sei tudo disso aqui, agora eu vou ficar aqui sentado na cadeira e deixar a coisa rolar. Né? Aí não, aí, na verdade, estou preocupado com o que eu vou fazer, né, depois do trabalho, estou preocupado com a minha planta, com o futebol, aí eu toco pandeiro na escola de samba, né, aí não. Aí realmente você precisa, né, de alguma mudança,
e buscar um outro tipo, né, de ocupação, de remuneração, etc. Né? Mas, obviamente, a gente fala esse tipo de coisa num mercado de trabalho como o nosso aqui no Brasil, é bem complicado falar isso. Tá? No mercado de outros países é mais fácil você falar. Né? Igual quando eu disse assim, olha, você não está satisfeito, cara, sai e vai procurar outra coisa. Pô, mas não tem, né? Então, assim, é um pouco difícil falar dessas coisas. Tá? Entrou uma outra perguntinha aqui, do que era? Deixa eu olhar aqui. E eu perdi aqui, passou. Deixa eu puxar aqui a outra tela, que aí eu comento com vocês. Então, realmente tem essa questão. A Joelma que está comentando assim, que a experiência, a pessoa vira um hábito, a pessoa, né, não sai do trabalho e fica acomodada naquilo, né, e só sabe reclamar. Quer dizer, assim, infelizmente, né, são ciclos que acontecem no mercado de trabalho, e que a gente não tem. Eu acho que as próprias empresas são muito deficientes nesse aspecto, né, de entender que às vezes a pessoa precisa de um ânimo, né, precisa ali tomar um choque, né, precisa de uma mudança. A gente vê, por exemplo, muitas empresas trabalhando com a ideia de job rotation, né, ou seja, de você rodar em várias funções. Tá? A gente vê uma série de iniciativas, né, obviamente você pensar, olha, você tem que continuar estudando, você tem que se atualizar, aprender coisas novas, quer dizer, e você vai mudando um pouco ao longo do tempo, né, às vezes até de setor em relação a isso. Mas, na maior parte dos casos, principalmente nas funções mais simples, né, você acaba não tendo esse tipo de ação, e aí realmente é complexo. Tá? Setor público também, que tem um perfil de cargos e salários bem engessados, né? Então, por exemplo, aí no Instituto, né, no ICHS, a gente tenta fazer, em algum aspecto, um job rotation. Tá? Já tem uma rotação natural das chefias, porque as chefias elas são eleitas. Né? Ao longo do curso de vocês, certamente vocês vão passar aí por eleições, né? Desde coordenador de curso, chefe de departamento, o diretor da unidade, o reitor. Quer dizer, então você já tem uma mudança aí. Tá? E nos servidores administrativos, a gente tenta, em algum aspecto, de tempos em tempos, né, rodá-los em funções, tá? Para que eles realmente consigam ganhar experiência e entender os processos. Quer dizer, é muito perigoso você ter, às vezes, só uma pessoa que conheça, né, um determinado processo. Né? E pensa, uma organização do tamanho da UF, ela tem alguns processos são bem complexos. Né? Então, quer dizer, aquele servidor fica doente, né, tem uma licença ou sai da instituição, né, você tem uma perda enorme. Tá? Isso acontece também, né, nas empresas. Mas no setor público é mais difícil de você repor rapidamente a pessoa, etc. Então você tem que jogar né, com essas situações. Tá? Então, assim, essa questão da gestão de pessoas, ela começa a aparecer um pouco aqui nessa discussão do firewall, e ela vai ao próximo tema que a gente, né, vai ver, onde ela entra com mais força. Tá? O 13º princípio, né, a ideia da iniciativa, né, quer dizer, a ideia que diferente daquela visão taylorista, que era mais realmente operacional e limitada, né, aqui, né, conforme você vai subindo na hierarquia, você pode ter doses crescentes de iniciativa. Né? Eu sou um vendedor da empresa. Eu tenho que buscar um cliente, achar uma forma de acessar meu cliente, etc. Eu sou gerente comercial. Eu vou desenhar, sei lá,
uma estratégia de vendas, né? Eu sou né, o diretor, né, financeiro. Poxa, eu vou, de repente, conseguir um arranjo, né, onde eu consiga trazer recursos para a empresa sem endividá-la tanto, em vez de ir a banco, né, com as minhas relações, eu vou levar a empresa para buscar dinheiro para emitir debêntures ou para abrir capital em bolsa. Né? Então, assim, a questão da iniciativa ela é uma questão super importante. Tá? Eles não usam, né, nessa época, ninguém usava a palavra empreendedorismo, é uma palavra que hoje está aí muito forte, muito presente. Né? A gente vai olhar um pouquinho sobre empreendedorismo mais à frente. Né? Discussões aí sobre também, né, sobre liderança, o papel do líder. Né? Vamos olhar um pouco ao longo do curso. E vocês têm uma disciplina específica de modelos de gestão e empreendedorismo mais à frente. Inclusive, eu sou um dos docentes que ministro. E vocês vão ter mais, né, a percepção dessa coisa do empreendedorismo, que é uma discussão atual. E a questão do espírito de equipe, que também é essa ideia um pouco de você, né, o 14 está muito relacionado ao 6, quer dizer, você subordinar os interesses individuais ao do grupo, ou seja, eu estou deixando aqui né, eu entrei na empresa, eu não sou mais eu sou a empresa, né, e eu vesti a camisa, né, e é muito comum isso, né, a pessoa ser conhecida, é o Marcelo lá da UF, é o fulano de tal da prefeitura, é o ciclano da CSN, né, você acaba sendo conhecido pela empresa que você está, né, que você defende, que você representa, né, até uma pergunta aqui sobre como lidar com conflitos dentro da empresa. Essa é a lenha. Tá? A gente vai, eu não vou te responder isso agora não, a gente vai chegar lá. Tá? A gente tem uns temas específicos sobre isso também. Só te dando uma palhinha, né? Assim, organizações que têm estruturas, né, muito engessadas, hierárquicas, disciplinadas, ordenadas, né, vamos usar assim um exército de exemplo, né, elas acabam tendo pouco conflito aparente, porque o próprio desenho da estrutura evita que os conflitos emerjam. Né? Eles estão até lá, mas eles não emergem. Tá? Organizações que são mais flexíveis, né, e até, dependendo, obviamente, do que elas fazem, né, uma empresa de serviços que trabalha com serviço customizado, né, que usa criatividade, né, os conflitos eles emergem com muito mais força. Tá? E isso não é ruim, não. A questão é você saber a dose, quer dizer, a competição, né, a briga, né, o desentendimento, ele tem um aspecto que é saudável dentro da organização, né, mas, obviamente, ele tem que ser bem gerenciado. E aí aquela ideia, talvez, da função coordenação, né, que o Fayol propõe aqui, ela está nessa linha aí, de você, né, aparar essas arestas. Vamos lá, vou continuar com mais um ponto. A ideia da organização linear, né, que é aquele desenho do organograma que a gente já olhou. Para o Fayol, tá, a estrutura da organização deveria, né, ou deve ser linear. Tá? Isso você botar, né, um setor do lado do outro e a supervisão em cima. Tá? E as supervisões, né, também em cima de forma linear. Tá? Então, é daí que nasce a ideia do organograma numa forma de pirâmide hierarquizada, né, onde você tem uma unidade clara, né, de comando, tá? Uma unidade, né, clara assim, de direção, centralização da autoridade e essa coisa da cadeia escalar, né, de que um subordinado não fala 2 níveis acima, né, do dele, ele fala para o nível acima dele. Tá? E aí você tem divergências entre a teoria clássica e a administração científica, né? Quer dizer, entre o Taylor e o Fayol, aí tem diferenças nesse ponto. Né? A ideia aqui
tá? Aliás, a ideia lá do Taylor, tá? Ele sugere, né? Ele desenha uma supervisão funcional, né? Quer dizer, que contraria essa ideia do comando direto, tá? Então significa que você está numa função, né? Eu sou um operador, eu estou numa determinada função, eu tenho um chefe direto né, um supervisor de produção, né? Mas tem um cara lá também que é supervisor de qualidade e que ele vem dar pitaco no meu trabalho, né? Quer dizer, eu tenho lá um outro cara, sei lá, que de repente é um supervisor de desenho, supervisor de produto, e ele, em algum aspecto, ele vem olhar o meu trabalho, né? Quer dizer, ele vem dizer, ou ele vem coletar informações sobre aquele produto para ver se melhora, ou ele vem me dizer, né, faz isso aqui diferente, que né, monta aqui desse jeito, ou parafusa aqui, né, desse lado, que vai ser melhor, né, vai ser mais rápido. Ou seja, o Taylor desenha desse jeito, o firewall ele entende que isso quebra a cadeia de comando, né, e aí ele fala, não é assim. Tá? Essa ideia do firewall gera, né, conforme as organizações crescem, uma dificuldade de comunicação interna muito grande. Porque, né, vamos pegar o mesmo exemplo que eu estava dando. Então, eu sou o operador lá de uma fábrica. Eu tenho um supervisor de produção. Aí vem o supervisor da qualidade e vê que eu estou fazendo uma coisa errada. Ele não fala direto comigo, ele fala com o meu supervisor. E o meu supervisor é que fala comigo. Né? Então, tem idem, né, com o outro lado de produto, etc. Tá? Eles estão uma linha acima, né, uma linha de comando acima da minha, tá? Mas só fala comigo o que me chefia direto. Quando você pensa isso para uma organização que tem, né, 6, 7, 8 níveis hierárquicos, né, e você tem um monte de departamentos, começa a gerar uma certa confusão. Né? Começa a gerar uma lentidão no tráfego da informação, às vezes uma deturpação, né, o famoso telefone sem fio. Né, um cara falou uma coisa lá e chegou, né, outra do outro lado, que foi passando ali de pessoa em pessoa e cada um foi entendendo, né, entendendo ou distorcendo um pedaço da informação. Tá? Isso aí é bem curioso, né, que já é uma coisa que acontece menos de uns 20 anos para cá, com as reestruturações que as empresas sofreram, com essa diminuição do nível de hierarquia, mas se você olhar empresas aí dos anos 20 e 30 até os 80, 90, é exatamente isso. Né? E aí começa a empresa a ficar lenta para tomar decisões, porque a informação tem que caminhar muito dentro da organização, dentro da estrutura. E pior, porque se aquilo não faz muito sentido, se é prejudicial para a empresa, né, a informação, o processo de decisão, etc., começa a tomar caminhos paralelos. Né? E aí você começa a ter uma estrutura organizacional que ela não reflete a realidade da empresa, que a empresa opera de outro jeito. Tá? Eu lembro quando eu trabalhei na Firjan, tinha um pouco isso. Né? A Firjan era uma organização bastante hierárquica, politizada, né? Com uma estrutura bastante grande, a briga, né? O SESI, o SENAI, etc. Né? Então eu estava num departamento da Firjan, eu atendia o SESI, eu tinha uma relação direta com os gerentes do SESI, né? de várias áreas, mas eu não tinha subordinação, né? nem vice-versa. Quer dizer, eu tinha uma gerente, né, e tinha um diretor. E a gente tinha uma outra organização dentro do sistema, que é o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, que também tinha algumas funções parecidas com a nossa, na área de tecnologia. E volta e meia acontecia eu estou fazendo uma ação, né, e entro na área que é do outro, né, que é do outro setor. Né, e aí o chefe de lá, o gerente de lá, ligava para a minha gerente, né, para conversar e dizer que esse assunto era da alçada dele, não da nossa. Né? Quer dizer, nesse caso aí, como já tinha uma
já não era 1930, né, já era 2000, até que um dia o gerente era bastante acessível, eu passei, eu falei, olha, vamos ficar criando confusão, né, a empresa tem pouca gente, a gente precisa resolver as coisas, vamos fazer o seguinte, quando acontecer essas coisas, eu senti que eu estou entrando nesses assuntos aqui que são da esfera de vocês, cara, eu te ligo e ou eu te passo o assunto todo ou você me passa o assunto todo, para não ficar cada um com a metade do assunto, né? E assim passou a ser feito, né? E funcionou bem, tá? Mas se você olhar outros tipos de organização, não, tem esse negócio, você tem uma hierarquia para, né, para seguir, né? O soldado aqui da AMAN, né, não entra no prédio principal dos oficiais e vai lá e bate na porta do general. Ah, general, eu queria trocar uma ideia com o senhor aqui, em vez de o senhor fazer esse caminho aqui para a gente fazer lá nosso treinamento, vamos fazer pegar outra estrada. Né, isso não acontece. Né? Então, assim, pode até acontecer num determinado momento, sim, eles estarem movimentando a tropa lá e o general, o sargento-tenente lá, o encarregado, né, perguntar para o cara, olha, você que tem experiência, qual é o melhor caminho? Né? Mas aí é diferente, tá? Eu sei que parece bem, né, para a realidade que a gente vive hoje, parece bem rígido, bem atrasado, mas é isso aí mesmo, tá? Para a teoria clássica também, né, a ideia de você ter órgãos de staff, né, órgãos de assessoria, também é uma ideia que aparece aí, tá, e que segue com a gente até hoje. Né, então, são órgãos que eles estão ali, são pendurados num determinado setor, né, num determinado departamento, e eles oferecem, né, conselhos, recomendações, etc. Então, eu sou uma empresa, né, vamos, sei lá, usar um exemplo aqui, eu sou a CSN. Né, a CSN tem lá, vamos pensar aqui na usina aqui, né, em Volta Redonda. Tem lá sua linha de produção, tem seus níveis de supervisão, de produção, de gerência, etc. Né, aqui não tem diretor, nem presidente, tem o nível máximo é superintendência. Pode ser, né, no caso aqui eu acho que não tem, mas possivelmente, né, esse superintendente, né, ele poderia ter, né, ele está numa caixinha ali, que é superintendência, direção, etc., ele poderia ter uma caixinha do lado dele dizendo assessoria jurídica. Né? Quer dizer, ele precisa de recomendações, avaliações, etc., de uma série de documentos que ele assina, né, e a empresa estrutura uma assessoria para, né, apoiá-lo nesse processo. Essa assessoria jurídica, ela não está ligada ao resto, praticamente, da organização, né, ela só troca informações ali com aquele, né, superintendente. Tá? Acontece muito nas organizações com, por exemplo, com a função de auditoria, né, auditoria interna. Quer dizer, você tem, né, uma presidência, um nível de diretores, e você tem lá uma caixinha que é, né, a auditoria interna. Quer dizer, a empresa, né, ela pega lá os números do financeiro, da produção, audita aquilo e dá uma informação para a gestão se aqueles números, né, o balanço patrimonial, os outros documentos estão fidedignos ou não. Né? E é importante você ter essa função internamente. Tá? Então, esse tipo também nasce, né, o Firewall, ele caracteriza esses órgãos de assessoria, né, como elementos que, de fato, existem. Né? Você pode ter também, sei lá, um setor de produção, né, de fabricação, e você tem lá um órgão de assessoria que é responsável pelo, né, desenvolvimento de produto, desenho de produto, alguma coisa assim. Tá? É bastante comum aparecer. Bom, aqui um exemplo, né, do que a gente está chamando de cadeia de comando, né, e cadeia escalar. Né? A cadeia de comando é essa que está mais à esquerda, né, onde você tem muito claramente os níveis, né, de hierarquia e de supervisão. Tá? A cadeia escalar é, né, a pirâmide, né, ou como se fosse uma escada aberta, né, onde você tem também os níveis, né, e as relações entre eles. Tá?
Você tem uma divisão vertical do trabalho, tá? Que é o que dá os níveis de autoridade e responsabilidade, né? Então, por exemplo, digamos assim, nessa empresa aqui, o pessoal de execução, né, não faz compras, o pessoal de supervisão não faz compras, só quem assina, né, compra é de chefe em diante, né, chefe de setor em diante. Então o chefe tem um limite de R$ 3.000, o gerente tem um limite de 10.000, o diretor de 50.000, né, e o presidente acima disso. Então você define claramente, né, que para sair dinheiro, alguém tem que assinar, né, e quem é e quais são as responsabilidades de cada um, né, quais são os níveis de autoridade de cada um. Né. E às vezes a gente, inclusive acontece dentro, né, das organizações, você fala assim, olha, pô, pede lá para o fulano comprar um negócio, resolver esse assunto, né, e aí a resposta que volta né, pede lá para o chefe resolver esse assunto, né, e o chefe fala, olha, isso aí não está na minha alçada, é mais em cima, né, quer dizer, é com o diretor. Né. Então, por exemplo, a gente, né, lá no campus, né, onde fica lá o prédio do Instituto, não sei quem já teve a oportunidade de ir lá fisicamente, né, de conhecer o campus, a gente tem cantina, tem Xerox, etc. Quer dizer, a Xerox é ruim, eu vou falar com o diretor para trocar a Xerox. Quer dizer, isso não é da alçada do diretor de unidade, por mais que ele seja, que ele cuide do campus, do prédio, ele tem alguma relação ali com a Xerox, ele é, né? Quer dizer, quem faz a licitação para a contratação, né, da empresa de Xerox é a Pró-Reitoria de Administração, que seria um nível de direção, lá em Niterói. Né? O diretor pode ser até um meio para que chegue essa informação à Pró-Reitoria de que o serviço não está adequado, né, e que a comunidade quer que troque a empresa terceirizada. Tá? A empresa, né, licitada que ocupa o espaço. Né? Mas ele não tem a responsabilidade de trocar. Está fora do nível de autoridade dele. Tá? Então, essa ideia da divisão vertical está, né, muito relacionada a isso. Né? E a ideia da divisão horizontal também. Quer dizer, entender essa departamentalização por função, né, ou por processo, ou por cliente, ou por localização. Quer dizer, né? Então, por exemplo, uma empresa comercial que atua no Brasil todo, né, a área dela de vendas, ela vai ter, né, um monte de caixinha ali, uma do lado da outra. Então, vai ter a gerência do Rio de Janeiro, a gerência de São Paulo, a gerência de Minas, né, ela vai organizar os mercados dela em função, né, geográfica. Né. Você olhar banco, né, o banco ele faz uma segmentação, né, um pouco pelo perfil da clientela. Né. Então, tem a turma ralé da conta simples que fica na fila, né? Você tem ali um cliente intermediário, né? No Banco do Brasil, acho que é cliente estilo, no Bradesco é o exclusive, e você tem um cliente, né, que eles consideram de alta renda, que aí, inclusive, tem agências, às vezes, separadas, né? Tem um gerente específico, né? A comunicação é mais direta, né? É um cliente que consome, tem um nível de renda mais alto, consome mais produtos do banco, né? E recebe mais atenção em função disso. Quer dizer, o banco se organiza muito em função do seu cliente e também em função do produto. Né? Quer dizer, então você vai lá buscar um financiamento. Né? Às vezes não é o teu gerente de conta que resolve isso, né? Mas tem um outro, tem um gerente específico que cuida desse assunto e ele passa, olha, o fulano é meu cliente, né? Estou te passando ele aqui para conversar sobre, sei lá, um financiamento imobiliário. Né? Você faz uma simulação aí para ele, ver as condições, etc. Né? Quer dizer, é normal esse tipo de divisão também horizontal do trabalho. Tá? Quando a gente olha essas ideias aqui do firewall, é óbvio que a gente está falando, né, de organizações de tamanhos significativos. Né? Quer dizer, não faz sentido, né, uma organização pequena, né, uma empresa pequena, vamos dizer assim, sei lá, uma metalúrgica, né, em Volta Redonda tem um monte aqui, em Volta Redonda, Barra Mansa,
Uma metalúrgica de pequeno porte aí, com 20 funcionários, 20 pessoas, né? Fazer uma estruturação complexa dessas. Não, não faz, ela tem menos níveis hierárquicos, é natural, né? Ou uma empresa de transporte e logística de origem familiar, não vai desenhar um organograma desse porte. Mas conforme os negócios vão ficando mais complexos, né, o tamanho da empresa, o volume, né, de atividades que são feitas, né, a diversidade dessas atividades, aí é necessário se fazer, né, desenhos organizacionais, né, mais sofisticados. Né? Se vocês olharem, depois acho que até posso separar isso aí para vocês. Né? Pô, a UF, por exemplo, tem uma estrutura organizacional altamente complexa. Né? Nós temos, na verdade, é como se a UF, né, fosse uma holding que tem 41 empresas que atuam em negócios parecidos, 41, 42 empresas. Então, a gente tem a reitoria lá em Niterói, né, que tem a figura do reitor, que seria o presidente, né? Tem as pró-reitorias, que são os diretores, né? Nós temos as superintendências, que são os setores que fornecem serviços, né, para as pró-reitorias. Tá? E aí, embaixo disso, nós temos as 42, né, faculdades, escolas e institutos que são, né, que fornecem onde os professores estão lotados e que fornecem os cursos, né, de graduação, pós-graduação e fazem aí outras atividades. Então, assim, a estrutura é super complexa. A UF tem 3.500 professores, algo como 5.000 servidores administrativos e deve ter talvez ainda mais uns 1.000 terceirizados. Nós estamos falando de uma empresa de 10.000 pessoas. Né? Então, assim, né, e que está, vamos dizer assim, localizada, né, distribuída pelo Estado, né, que realiza funções variadas. Né? A gente constitucionalmente faz ensino, né, pesquisa e extensão. Cada uma dessas funções acaba tendo uma estrutura diferente. Né? Esse fato da gente estar, né, tem unidades aqui, são 2 faculdades aqui em Volta Redonda, são 2 lá em Rio das Ostras, uma lá em Campos, né, tem, acho que Niterói deve ter quase umas 30, umas 25, né, então assim, o fato de você ter toda essa estrutura, né, fazer ela se comunicar, fazer que ela tenha lógica, né, é bastante difícil, né, e bastante complexo. Tá? Vamos olhar um pouquinho, né, acho até que eu já comentei em algum aspecto isso, tá? Mas a ideia da teoria clássica, né, de toda abordagem clássica, ela é ser muito prescritiva, né, é a receita do médico. Né? Então, o consultor desse período, ele chega lá e fala, não, peraí, nós temos que implementar os princípios gerais aqui da administração, divisão de trabalho, vamos entender todas as atividades que são feitas, né? Tudo que é relativo à compra, vamos criar aqui um departamento de compras. Tudo que é relativo à operação, à produção, vamos criar um departamento de operações. Tem muito transporte aqui de material, seja de insumos, seja né, entrega de produto para cliente, vamos criar aqui um departamento de logística. Né? Vamos criar um setor de recursos humanos, né, para cuidar de pessoal, treinamento, contratação, demissão, etc. Aí vamos pendurar isso, né, numa gerência administrativo-financeira. Né? Vamos ter um setor de pagamentos, coisas desse tipo. Né? Então, assim, implantar divisão de trabalho. Né? A consequência disso é que você implanta a especialização. Fala, olha, vocês 4 aqui, agora vocês só compram. E aqui dentro desse setor de compras, um vai ser responsável por orçamento, né, buscar orçamentos e receber proposta técnica, o outro vai ser responsável por escrever termos de referência, né, o outro vai ser responsável que vai assinar a compra e encaminhar para o financeiro, e o outro vai ser apoio. Entendeu? Ou seja, você especializou as atividades, né, estão todos fazendo, estão dentro do mesmo setor, né, ou do mesmo setor, gerência ou departamento, né, mas eles estão fazendo coisas especializadas ali dentro. Tá?
É possível ter troca ou que 2 ou 3 pessoas façam a mesma coisa? Até é, né? Mas precisa ter essa separação. A questão da unidade de comando, né? Ou seja, aquele bloco de atividades que estão dentro de um departamento tem um chefe, né? Quer dizer, e aquele chefe, né, comanda aquele conjunto de pessoas, ou seja, a questão da unidade de comando para cima e da amplitude, de cima para baixo. Tá? A amplitude, nesse momento, é muito a ideia assim, de quantas pessoas, né, um chefe consegue lidar. Então eu tenho uma linha de produção aqui, eu tenho, né, 5 pessoas nessa linha de produção. Ok, eu boto um supervisor ali. Eu fabrico várias coisas, ou várias partes de um produto, então eu tenho 4 ou 5, né, pequenas linhas de produção que integram o produto. Então, beleza, eu tenho 4 ou 5 supervisores, eu consigo botar um gerente em cima disso. Né? Agora, eu tenho, sei lá, 18 gerências espalhadas, né, pelo Brasil. Né? Quer dizer, um diretor só, né, provavelmente ele não vai conseguir dar conta dessas 18 gerências. Então é melhor, de repente, você organizar de uma forma e ter, de repente, 3 diretorias, 4 diretorias e organizar essas gerências embaixo de cada, né, diretor, do que você ter, né, tudo canalizando para um local só. Né? Porque você não tem, quer dizer, você o tempo não é possível de você dar atenção a todas essas pessoas, a tecnologia que existia, mesmo que a de hoje, né, não é possível você né, conseguir participar de todas essas atividades. Eu lembro também nesse período que eu trabalhei para a Firjan, para o Senai, que a gente fazia parte da diretoria de tecnologia, né, e éramos 9 gerências. Né, 3 gerências que ficavam na sede, né, próximos fisicamente ao diretor, tá, e mais 6 gerências que ficavam, né, nas unidades do Senai, que era o que a gente chamava de gerência de produto. Né? Então, assim, a gerência de produto, ela estava, né, negociando ali produtos e serviços do Senai, né, com clientes finais, né, e a gente estava ali no meio, tinha uma gerência de projetos, uma de qualidade e uma de tecnologia. Quer dizer, a gente não era atividade fim, a gente era atividade meio. Né? A gente tinha uma reunião mensal para fazer acompanhamento de projetos, era um dia que a gente passava o dia inteiro juntos, né, uma vez por mês, pelo menos, né, para trocar ideia, trocar experiências e tentar resolver problemas. Né. Chegou a um ponto que nós chegamos a ter nessa diretoria 140 projetos ativos, a maior parte deles de pequeno porte, mas alguns bastante grandes, significativos. Então, assim, você não conseguia num dia, né, repassar 140 projetos. E aí você, às vezes, tinha situações, né, que às vezes você precisava ficar 1 hora discutindo um determinado assunto de um projeto. Né? Então, quer dizer, a solução que a gente foi encontrando para isso foi, né, usar a tecnologia. Num primeiro momento, ter o acompanhamento dos projetos, né? E aí você ia para lá para a reunião, eu tenho 6 projetos aqui na minha área, né? Eu faço um rápido, né, informe desses projetos, tá? Mesmo assim, esse acompanhamento ele era lento, quer dizer, quando eu chegava na reunião, o problema já estava acontecendo, então você ia reportar problema, né, e a gente acabava só falando dos projetos que estavam com problema e não conseguindo resolver. Né? Depois nós implantamos um sistema lá, um software de gestão de projetos, né, em que todo mundo, nesse nível hierárquico, conseguia enxergar os projetos. Então você já ia para a reunião com a informação correta para fazer as intervenções. Né? Então, eu não era gerente, eu tinha uma chefe, a gente tinha 6 projetos, 3 comigo, 3 com um outro colega, com outro analista. Ela chegava lá, em 2 minutos ela dava os informes, olha, seus projetos estão indo bem, etc, etc, agora eu tenho uma situação aqui, tal, tal, tal. Né? O diretor, não, eu vi lá no sistema, pô, você precisa, né, vamos contratar uma pessoa para isso, então vamos contratar um serviço para resolver, eu vou entrar nesse assunto,
vou conversar lá com a entidade que a gente está negociando para resolver isso. Quer dizer, então você consegue, né, mover essa amplitude de controle e ser mais efetivo no processo. Tá? Mas voltando para cá, fechando meu parênteses, meu exemplo. Quando você implanta, né, digamos assim, essas 4 receitas de bolo, né, da teoria clássica, você tem uma organização formal. E aí, o Fayol, ele pressupõe, né, o Fayol e outros autores desse período, eles pressupõem que quando você tem uma organização, né, estruturada dessa forma, né, formalizada, né, que você está ali buscando e tirando eficiência máxima dos teus processos. Tá? O que a gente olhando hoje, né, é uma bobagem. Né? Mas, pelo contrário, às vezes, talvez determinada formalização excessiva pode até atrapalhar, né, a eficiência. Mas, nesse período, ok, a gente vai ficar com essa ideia aqui, né, de que se você, né, estrutura a empresa, né, organiza ela formalmente, aplica aí divisão de trabalho, especialização, unidade de comando, né, e amplitude de controle, né, você vai ter eficiência máxima, né, da tua gestão. Tá? Eficiência máxima entendido, obviamente, como, né, melhor aproveitamento, né, dos fatores de produção e melhor resultado financeiro. Tá? Essa teoria, né, a gente já está chegando na parte final do capítulo, quer dizer, essa teoria clássica, ela vem ao longo do tempo sofrendo uma série de críticas. Né? E essas críticas, elas não são meramente implicância, elas têm os seus motivos, né, reais para estarem, para serem feitas. Tá? A ideia de que é uma abordagem simplificada da organização, né? Simplificada não no sentido de não abarcar o tamanho das organizações, né, grandes e complexas, mas por não considerar elementos psicológicos e pessoais, psicológicos e sociais, e não considerar a interação ali entre pessoas e grupos. Né? Então você está falando sempre de uma interação entre órgãos, entre setores, e não entre pessoas. Né? E a gente não pode esquecer que a organização é feita por pessoas. Tá? A questão também da ausência de trabalhos experimentais. Quer dizer, esse é um sentido... é difícil nesse campo, né, das ciências sociais, você ter comprovação científica de determinadas questões. Você usa a realidade, você olha várias empresas, você extrai dali conhecimento, né? Aí você tem lá um conjunto de princípios, né, como o Fayol faz aqui, né? Mas depois você pegar aqueles princípios e colocar eles em prática, tá? Você até faz isso, mas você não tem como mensurar se a empresa está de fato sendo bem sucedida porque implantou aqueles princípios todos, ou qual foi mais importante, né? Você não tem a gente precisaria de uma janela do tempo, né, de uma dobra temporal, para você ter 2 realidades onde você deixasse a empresa do jeito que ela é, do jeito que ela está, né, e numa outra onde você fizesse uma intervenção e aplicasse esses princípios e ver como é que as duas se comportam e comparar. Né? Mas como a gente não tem essa possibilidade ainda de fazer esse tipo de intervenção, né, a gente não consegue saber se de fato, né, esses princípios estabelecidos são todos efetivos, né, nesse processo da empresa, né, de melhoria da eficiência da empresa. Tá? Tem uma outra crítica que é a questão do extremo racionalismo, né, na concepção da administração. Né? Lembra que a visão, né, do Fayol ainda está muito apoiada em forças militares, né, na igreja, que também é uma instituição, né, rígida e hierárquica, e olhando que a empresa moderna, principalmente a que, né, produz aí produtos variados, talvez esse excessivo, né, enrijecimento da estrutura, né, da questão da hierarquia, não seja a melhor solução. Tá?
A gente vai ver isso aí mais à frente, mas aparece aqui como crítica, né, que essa ideia que é a mesma da anterior também, da chamada teoria da máquina. Ou seja, esses autores, eles entendem, né, a organização, a empresa, como uma máquina, né, como um conjunto de engrenagens, e você tem que ajustar aquelas engrenagens da melhor forma e deixar elas operarem, né? Quer dizer, que essas estruturas, elas são rígidas e que elas não podem sair dessa rigidez, porque senão essa máquina para de funcionar, essa engrenagem para de funcionar, tá? Apesar, né, da teoria clássica ser um avanço em relação, né, à administração científica, também se considera que ela é incompleta, tá? Principalmente, né, quer dizer, por não olhar os aspectos das pessoas e dos grupos, né, dentro da organização, que é o que eu já tinha comentado lá em cima, tá? E também a questão de ser uma abordagem, né, muito prescritiva, normativa, que olha a organização, sim, né, isso é um avanço, não olha só a tarefa, olha a organização, mas que não é capaz de olhar, por exemplo, a interação da organização com o ambiente externo. Então, ela é uma abordagem ainda de sistema fechado, tá? E muito isso, olha, siga os princípios que você vai ser eficiente. E acabou, né? Siga a receita aqui e faça o bolo, né? Que o bolo vai ficar bom, né? A gente já sabe que nem sempre isso acontece, né? Às vezes o bolo solo, o bolo, né, da tia é melhor do que o da mãe, e da avó é melhor do que o da tia, coisa desse tipo, tá? Então, assim, a ideia de você prescrever normas de aplicação geral, né, para um ambiente empresarial que é multifacetado, né, não é uma coisa muito correta, tá? Talvez nessa época fizesse sentido, porque as empresas eram similares em algum aspecto, né? Eram empresas, uma parte delas aí, empresas de um porte já médio para grande, produzindo em escala, às vezes um produto único ou poucos produtos, né? Mas conforme você vai tendo a evolução aí da corporação moderna, né, você começa a ter, quer dizer, sei lá, uma empresa de serviços, né, ou uma empresa de um produto customizável, né, você vai ter dificuldade de seguir todas essas regras que estão apontadas aqui, tá? Até eu já comentei aqui também de não comentar, não considerar influências externas. Vamos ver se tem mais algum ponto. Assim, apesar dessas críticas, tá, a contribuição, né, da administração científica, né, da teoria clássica da administração, dessa abordagem clássica como um todo, tá, elas têm uma contribuição que é real, porque é o início, né, são os pilares, né, da organização, né, da ciência da administração, né, e por isso que a gente parte deles, né? Então, assim, e muita coisa que foi, né, que é proposta por esses autores, continua sendo aplicada até hoje, apesar, né, sofrem alterações, sofrem, né, modernizações, mas continua sendo aplicado, né? Então, no caso aqui da escola clássica, as funções das organizações, né, essa ideia de você separar, né, como que é? Você separar em setores, né? Olha, eu tenho uma função aqui que é administrativa, eu tenho a função de segurança, eu tenho a função de operação, eu tenho a financeira. Quer dizer, isso continua, isso é a base de um desenho organizacional, né? Não tem uma empresa, né, de grande porte que você possa dizer, não, todo mundo faz tudo. Não tem isso, não existe, né? Você tem isso numa empresa pequena, de 2, 3 pessoas, né? A questão do conceito da administração, daquelas funções da administração, isso continua presente, né? O planejar, o dirigir, o controlar, né? Continua aí com novas roupagens, mas continua aí, tá? E as ideias, né, de hierarquia e desenho de papéis. Hierarquia, autoridade, disciplina, né, unidade de comando e da cadeia escalar. Eles continuam aí,
né? Não contei para vocês, não descrevi para vocês a hierarquia da UF, o desenho organizacional da UF, né? Então, assim, claro que hoje, né, a questão, por exemplo, da cadeia escalar, né? Um diretor de unidade, ele tem acesso direto ao reitor, né? Ele não precisa levar a informação ao pró-reitor, ao chefe de gabinete, para de lá ele acessar o reitor, né? Hoje, inclusive, os diretores acadêmicos da UF têm a sua comunidadezinha no WhatsApp, discutem os assuntos lá, né? Costuma ter reunião, às vezes, mensal ou bimestral dos diretores com o reitor diretamente, né? E com os pró-reitores, quer dizer, você tem, né, você continua tendo hierarquia, né? Você continua tendo autoridade, cada um sabe o seu papel, as suas responsabilidades, isso está escrito nos documentos internos, mas o nível de comunicação, né, mudou muito, né? Quer dizer, e ainda mais numa organização como a nossa, que as pessoas são eleitas, né? Quer dizer, amanhã isso muda, né? Daqui a 4 anos, né, essa coisa muda e, obviamente, tem questões políticas, né? Quer dizer, o reitor ali, ele foi eleito com voto puxado ali pela maior parte daqueles diretores, então tem ali né, não é um toma lá da cá, mas tem uma relação do tipo, olha, né, nós temos um alinhamento de ideias e vamos trabalhar juntos, né, e cada um tem o seu papel dentro dessa estrutura. Tá? Então, assim, os conceitos, né, trazidos aí pelo Fayol continuam, né, presentes no desenho, tá, das funções. Tá? E essas discussões, elas são bem interessantes. Então, por exemplo, teoricamente, né, vou usar de novo o exemplo da UF, um diretor acadêmico, né, de uma faculdade ou do instituto, ele é responsável pelo que acontece dentro do prédio. Ele não é responsável pelo prédio em si, né, e ele não é responsável pelo entorno do prédio, né, pelo campus, nem pelo ônibus. Tá? Quer dizer, então, para isso tem um setor lá tem um setor de transporte que cuida dos veículos, tem um setor como é que é? De manutenção predial, né? E tem um órgão que é a prefeitura dos campi, né? Que seria um setor administrativo que cuida dessa parte operacional. Tem que trocar lâmpada, tem que cortar a grama, né? Essas coisas. Tem que pintar a faixa, tá? O que acaba acontecendo, né, na prática, por exemplo, nas unidades da UF fora de sede, né, fora de Niterói, é que os diretores acadêmicos acabam assumindo essas funções. Por quê? Porque os setores estão longe, estão lá em Niterói. Né? Então, eles acabam assumindo essas funções e isso, durante um bom tempo, foi uma coisa meio, né, fluida, meio mal parada. Porque aí o diretor tinha uma necessidade, cobrava Niterói demorava a atender, né? Aí daqui a pouco ele montava uma equipe própria interna, né? Deslocava uma pessoa ou outra para começar a fazer essas funções. Então, por exemplo, hoje aqui em Volta Redonda, que é o principal polo de interiorização da UF, a gestão do Busuf, a gestão dos ônibus é feita aqui localmente, né? Com algum grau de independência em relação a Niterói. Claro que tem que fazer manutenção, deu um problema no ônibus, não sei o quê, aí Niterói, o setor de transporte, entra no circuito. Né? Idem com a gestão do campus. Então tem uma equipe de manutenção que cuida, né, de ar-condicionado, né, trocar o gás do ar-condicionado, resolver um probleminha, trocar lâmpadas, né, esses probleminhas básicos do dia a dia, o vazamento aqui ou ali, trocar uma torneira, uma descarga aqui em Bissô, né, que resolvem esses assuntos tanto na vila quanto no aterrado. Né? É uma equipe local, e aí nesse caso ela fica, né, como são assuntos rotineiros mais operacionais, ela fica, né, independente da equipe de Niterói. Então você achar esse ponto ótimo dentro do desenho organizacional, né, ele é difícil. E a gente também não pode pensar a estrutura da organização como uma coisa rígida,
né, como até eles propõem aqui originalmente. Na verdade, ao longo do tempo, vai mudando o que a empresa faz, as funções, né, entra uma tecnologia, ou aquilo passa para um cliente, ou aquilo passa para um fornecedor, né, e aí você precisa mudar o teu desenho, né, também organizacional em resposta a isso. Né, a gente vai ver mais à frente esses tipos, até as técnicas, né, para se fazer esse tipo de revisão organizacional. Tá? Bom, pessoal, é isso. Acabamos aí esse item, né, da chamada teoria clássica. Parei aqui de compartilhar, volto ao vídeo. Tá? Esse assunto, né, a gente, quer dizer, encerra aí uma primeira parte do curso dessas abordagens clássicas, né, a administração científica e a teoria clássica. Né, como eu comentei, esses são os pilares para a gente, né, para o que vem depois. Tá? Na verdade, tudo que vem depois adiciona mais é como se adicionasse, fosse um bolo, né, e aí você adiciona mais um bolo, mais um pedaço de bolo em cima, mais uma camada, né, nesse processo. Então, em geral, os autores, né, vai fluindo cronologicamente, os autores que aparecem, eles revisitam, né, esses autores clássicos e fazem as suas, né, as suas considerações, as suas propostas, etc. Tá?